Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós vamos entrevistar aqui o GCM Caires, ele que trabalha na função telemática, né? Mais telecomunicações, é formado em engenharia, pós-graduado em engenharia também, atualmente cursando um MBA, né? O Caires trabalhou bastante tempo na Secretaria de Trânsito, mas a gente vai voltar um pouquinho antes na história, né? Lá na GCM, há 20 anos atrás, ele é guarda da primeira turma e hoje está trabalhando numa questão de tecnologias ali mesmo, dentro da guarda e da secretaria, auxiliando a Secretaria também de Segurança Pública. Nós vamos falar de assuntos interessantes aqui da Smart City, né? Quais são as expectativas para essa Smart City, Smart Rio Preto, que vai vir, né? Vai auxiliar tanto na questão da segurança, do trânsito, entre outras pastas, né, que tem ligações, né, nessa rede aí de ligação. O que mais? Na questão da... bom, vamos começar a conversa e agradecer a sua presença já aqui no Poliscast. Valeu, muito obrigado. Obrigado por ter me convidado aí. Vamos lá. Antes da gente continuar o papo, eu vou te pedir que você se inscreva no canal Márcio Martino e dá aquele joinha, aquela curtida no vídeo para que ele seja visto por mais pessoas e continue seguindo com a gente aqui. E agradecer a nossa querida QAP Brasil, que é a nossa colaboradora oficial, fiel, loja de armas e munições, que está com um clube de tiro lá na cidade de Bacite, com pista automatizada, climatizada, que tem um ambiente familiar, com quadra de vôlei, área de lazer. A gente sabe que lá a pista de IPSC, para quem não sabe, aquele tiro dinâmico ali, ele é nos padrões da federação, funciona até as 22 horas, de domingo a domingo. E quem é policial tem 50% de desconto. Qualquer um da área de segurança pública tem 50% de desconto lá para filiar ao clube. Vantagens: você vai ter cursos, não vai pagar o aluguel de arma, vai poder frequentar. E você que não conhece ainda a QAP Brasil, eles têm a loja ali na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Patangará, e outra ali na Avenida Constituição, perto do CPI 5. Também fazem as vendas no site www.armasqapbrasil.com.br, Instagram QAP Brasil Guns e QAP Brasil Guns Clube, que é do clube de tiro que eu falei aqui. A QAP Brasil, que não é à toa, é a maior, né? Recebeu lá um prêmio da CBC, vendedora de armas e munições do Brasil. Então, não é à toa, é por causa do bom atendimento que eles fazem e do custo-benefício, o melhor preço que você vai encontrar. Um abraço lá para o Maurício e Gleison, da QAP Brasil. Beleza? Então, vamos lá. Caires, conta um pouquinho dessa formação que você tem, né? É interessante, assim, que é uma formação, não está tão ligada à Guarda Municipal, mas ela é totalmente utilizada, né? É muito útil, né? Na questão principalmente vai ser mais ainda, né? Com o futuro, né? Que é a tecnologia. E conta um pouquinho na história, como é que você entrou na Guarda, por que entrou, qual que era a expectativa? É isso aí. O que acontece é que em 2000, né? Eu me formei em telecomunicações. E já comecei a trabalhar na área. Eu já trabalhava na área, mas não tinha formação, né? Em 2000, eu terminei o curso técnico de telecomunicações e comecei a trabalhar na área. 2003, eu tentei fazer entrar na Polícia Militar, eu mais 4 amigos, éramos em 5. E ficamos o ano de 2003 inteiro fazendo as fases do concurso, né? Era 100 vagas aqui para São José do Rio Preto. Quando chegou na penúltima etapa, que é a etapa do psicológico, os 4 dos 5, né? Os 4 passaram na Polícia Militar e eu fui o único que fiquei no psicológico. Isso em 2004. E logo depois já veio o concurso da Guarda Municipal. Então, como meus amigos já estavam meio encaminhados, eles nem tentaram fazer a prova, e eu fiz a prova e passei. E aí o que é interessante é que desses 4 que passaram na Polícia Militar, somente 2 estão lá até hoje. Os outros 2
não conseguiram continuar a carreira, teve que ir para São Paulo, outros lugares e tal. E às vezes eu encontro com eles, né? E eles falam, pô, que legal, né, que você tá aqui e tal, mas não é melhor lá, né? Aí ele falou, aqui eu almoço em casa, né? E lá, então, a gente já tem uma noção, né, de como que é bem mais difícil. E como que as coisas vão acontecendo, a gente acha que é para ruim, né? Mas as coisas vão acontecendo, entrei na guarda. Eu tive sempre os trabalhos técnicos, eu sempre estava ali, né, de prontidão para fazer, até que em 2009 teve uma enchente em Rio Preto, né, uma chuva muito forte durante a noite, né? Foi aquela mais catastrófica? Isso, aquela, né, logo no início ali da gestão, né, do antigo prefeito. Valdomiro Lopes. É o próprio. E aí, né, nessa questão toda, eu fui para trabalhar no dia de manhã, não consegui descer a Bernardino, estava toda fechada, não sabia o que estava acontecendo, caí na Abadi, e lá eu já vi um GCM com a calça cheia de barro até o joelho, puxando o trânsito. Eu já achei estranho, né? Falei, como assim, né? Mas tudo bem. Consegui chegar até a Pedro Amaral. Pedro Amaral, a gente já estava lá já. E aí foi quando a gente tomou ciência do que estava acontecendo. A cidade estava um caos. E aquele dia, nós mandamos prender, mandamos soltar. Ali a cidade foi nossa, né? Tanto é que teve uma situação da gente fechar a rodovia BR-153, né? Chegamos lá e falamos, vamos fechar a rodovia? Fechamos a rodovia, jogamos o trânsito para dentro da cidade. Daí a pouco a Polícia Rodoviária Federal chegou e assumiu, e a gente, né, fomos para as outras ações. No outro dia era folga, eu acordei de manhã, a Sinira me ligando, a GCM Sinira me ligando, falou, Caires, olha, para você ter ido lá na Secretaria de Trânsito. Falei, casa caiu, né? Alguém ligou lá e falou, olha, né, o cara fez isso, fez aquilo, né? Tinha uma equipe de moto que fez, né? Eu falei, não, vai lá conversar. E aí, quando eu fui lá conversar, foi quando que eu descobri que eles me passaram. Falou, eu preciso de uma pessoa que entenda um pouquinho de tecnologia para cuidar dos equipamentos de fiscalização eletrônica. Eu fui olhar, falei, não, isso aí eu faço tranquilo. E foi aí o início de sair da guarda, né, da parte operacional, da parte de rua, e começar uma parte interna. Né? E com isso me obrigou até a fazer o curso curso superior de engenharia. Né? Então, basicamente, o início de tudo foi mais ou menos por aí. Certo. Aí você... qual que era a expectativa, assim, antes de entrar na guarda? Olha, antes disso? Não, é que eu pensava assim, que qualquer um do povo pode ir em flagrante. Então, quer dizer que o guarda uniformizado, né, é mais do que qualquer um do povo. Então, era a intenção essa mesmo, de entrar, de ajudar, de fazer as coisas relacionadas à segurança pública mesmo. Só que nessa mudança para a Secretaria de Trânsito, deu que uma mudada de visão, né? Eu tive que automaticamente sair, né, dessa questão mais policial, né, e ir mais para essa área técnica. E o que é interessante é que o meu serviço era simples, era só cuidar do radar, não precisava fazer mais nada. Mas eu não consigo, né, ficar ali dentro da caixinha, né, e comecei a fazer alterações na secretaria. E a primeira alteração que eu fiz foi a questão dos telefones. Nós tínhamos 4 linhas analógicas, e eu fiz uma instalação de 30 linhas digitais. E com isso, o número que era muito simples, você ligar de um ramal a outro, você discava 20, já tocava no outro ramal. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu cheguei e fiz essa mudança. Depois de um tempo, lógico, né? Fiz essa mudança e o número mudou para 4 dígitos. Aí o secretário me chamou lá para falar que eu iria voltar para a guarda, que onde já se viu eu mudar, era 2 dígitos, tá todo mundo vindo reclamar, tal, né? Agora são 4 dígitos que tem que... Mas secretário, agora nós temos 30 linhas digitais. Antes era 6 pessoas que ligavam, a 7ª ia dar ocupado. Agora tem 30, agora pode ligar diretamente no ramal da pessoa. Então eu consegui, né, mudar isso daí. Só que também eu descobri a questão
da parte de prefeitura, vamos dizer assim, entendeu? De que você não pode mudar muito. Se mudar, pessoas reclamam e de repente você tem que voltar atrás, né? Então foi ali que eu tive o primeiro empate, né? O primeiro que eu falei, olha, eu tenho que ficar esperto, né, com as coisas, mas mesmo assim não consegui. Eu continuei sempre aumentando, alterando, né, trazendo novas tecnologias, né? Nós iríamos comprar computadores e sempre era o mais básico. Falei, não, peraí, vem cá, vamos verificar certinho, né? Tem que ter, né, unidade CD, não tem que ter USB, várias entradas USBs, né? Então a gente começou a ganhar um know-how ali. Então sempre que acontecia alguma coisa de diferente, então, ó, chama o Caires, né? Ficava mais ou menos assim. Então, nesse início foi isso que aconteceu. Então passou o primeiro secretário, chegou o segundo secretário, né? Quando chegou o terceiro secretário, ele, ó, você vai para a guarda. Eu falei, não, tudo bem. Não, a guarda precisa de pessoas na rua, né? Não, tudo bem, vamos. Quanto tempo, né, eu tenho, né, para finalizar as coisas que eu estou finalizando, tal? Falou, não, ó, 10 dias. Eu falei, tá bom. E aí, no 7º dia, ele, ó, precisa fazer tal. Eu falei, olha, não dá para fazer, porque, né, não tem como eu fazer ele. Ô, Caires, eu sou o comandante aqui. Tô falando que você tem que fazer. Eu falei, não é isso, comandante. O que eu tô dizendo é que se eu for fazer esse trabalho, eu não vou conseguir voltar para a guarda em 3 dias. Ele, ô, Caires, ó, resolve isso aqui para mim, depois a gente vê isso daí. Então, esse foi o segundo comando, né, que já foi assim, já de início, né? E depois eu acabei sendo o assessor dele, né? O terceiro comando já chegou falando também, olha, esse novo prefeito, né, ele não quer desvio de função, né, e você está em desvio de função, tá? Eu pensava, mas como assim? Eu tô trabalhando para a guarda, né? Então, vamos ter que retirar você tem que voltar para a guarda. Tudo bem. Aí a mesma coisa, os dias vão passando, ele vai vendo as coisas acontecerem e tal. Aí um dia, né, no 4º, 5º dia, eu falei para ele, ó, a gente precisa, como eu vou sair, o senhor precisa organizar quem vai ficar no radar, porque nós temos um radar estático, e esse radar é feito, né, por pessoas têm que ir lá operar esse radar, e não tem mão de obra, né? Ele falou, onde eu consigo mão de obra? Eu falei, olha, você pode trazer guardas municipais para fazer o trabalho. Não, então vamos trazer. Eu falei, mas o senhor falou para mim que precisa voltar para a guarda, como é que o senhor vai trazer guarda? Ô, Caires, não reclama não, vamos lá, vê aí quem pode vir. Aí os guardas começaram, né, chegamos ao ponto de estar em 12 pessoas, né, na secretaria. E cada um fazendo uma determinada função, né? Então, foi até aí onde a gente chegou, até a criação da segurança pública mesmo, de verdade. E também foi a mesma coisa, né? Olha, vai ter que ir para a guarda. Sim, vamos para a guarda. Mas nós éramos em 12, né? Foi um, foi outro, até chegou uma hora que não tinha mais, né, como sustentar isso. E aí foi quando a gente foi para a segurança pública mesmo, de fato, né? Que, na verdade, eu cheguei lá, continuei trabalhando na área de tecnologia, né, do mesmo jeito ainda. Então, essas coisas que foram acontecendo, né, até o ponto da criação da Secretaria de Segurança. O setor público, assim, independente de governo ou não, lógico que cada um tem um pensamento, uma forma de trabalhar, mas eu acho que o setor público ele melhorou nesse sentido, né? Antigamente, assim, qualquer mudancinha era uma coisa muito brusca para todo mundo, queria se manter um status quo, né? Que eles falam, tudo é muito, ai, nossa, se a gente mexer uma vírgula aqui vai desestabilizar muito. Hoje não, parece que tem mais uma vontade de avançar, não tem mais essa... Eu não lembro que ano que foi isso, felizmente eu não vou lembrar, mas acho que foi um ano um pouco antes de se criar a EGP. Teve um prefeito que ele trouxe essa questão de inovar. E o funcionário, né, ter essa inovação com ele, né? Então, algumas secretarias enviaram alguns funcionários, eu fui um deles, né, para fazer esse curso. E, assim, foi muito gratificante o curso.
E uma coisa que eles sempre colocavam pra gente era o seguinte, de falar, não, tem que mudar, tem que, né, tirar o papel, né? Mas, gente, não esqueça, o sistema trouxe a gente até aqui, entendeu? Então não é só chegar lá e falar assim, ó, tira todos os papéis, coloca o computador, tá tudo resolvido. Não, porque o papel trouxe a gente até aquele ponto, né? Então, na mudança, tem que ser uma mudança mais mais tranquila, vamos dizer assim, né? Mas só que com isso, depois disso, criou-se a EGP. E aí, com a EGP e com os cursos que eles dão, aí não tem mais como você falar assim que, olha, não vamos fazer isso, não vamos inovar, entendeu? Ficou... Mas antes não, antes era fechado mesmo do jeito que você está falando, ao ponto das pessoas ir lá e falar, ó, manda esse GCM de volta, que é onde já se viu, tem que digitar 4 números para poder falar com um ramal vizinho, entendeu? Então, e eles eram tão fechados que isso ia acontecer mesmo. Se eu não consigo demonstrar, tanto é que até hoje, né? Até hoje, né, as linhas lá continuam as mesmas 30 linhas. Depois, na guarda, nós tínhamos 2 linhas analógicas, hoje são 10 linhas. Isso na guarda, né? Porque lá no SECOM é um outro sistema que também é de 10 linhas. E o custo é o mesmo, ou até menor, do que aquelas 4 linhas analógicas que a gente trabalhava. Então hoje, para você ter uma noção de diferença, hoje a linha telefônica chega lá na guarda, no SECOM, né, no despacho de viaturas, através da internet. Não é nem mais um fio que vai até lá para... Não, é através da internet. Então eu posso, numa emergência, quiser que essas ligações toquem diretamente na Secretaria de Segurança, em menos de 1 minuto, uma programação que é feita lá, essas linhas já estão tocando lá na Secretaria de Segurança. E é até mais simples ainda. Se você desconectar o telefone da tomadinha de internet lá do SECOM e conectar ele lá na prefeitura, vamos dizer assim, pronto, ele já está conectado numa tomadinha de computador, né, de internet, ele já vai estar funcionando naquele ponto. E antigamente não, para fazer uma mudança dessa, tinha que esperar 3, 4 dias, o pessoal tirar o fio de lá para passar para o novo endereço, né? Então, assim, a gente vem crescendo na modernidade, né? Vem crescendo na tecnologia, e eu creio que essa modernização vai trazer mais segurança até. E que era... Como que era o trabalho lá na Secretaria de Trânsito especificamente? O básico era cuidar do radar, né? Cuidar do radar não é nem essa palavra, né? Mas o básico era gerenciar o radar, né? Porque o equipamento não é só instalar o equipamento lá e pronto, acabou. Né? Não, tem que gerenciar, tem que verificar se está funcionando, né? A gente tem problemas com imagens noturnas. Parece que não, mas uma boa parte das infrações cometidas no radar, às vezes é de madrugada, entendeu? Então o cara passa lá correndo de madrugada, então o equipamento tem que estar funcional, né? Ele tem que estar trabalhando. Então, basicamente era isso. Só que como eu tinha ali um pouquinho de conhecimento de tecnologia, então eu acabava entrando em todas as outras áreas que necessitasse, né, de alguma ajuda. Então, sempre eu estava ali na retaguarda, sempre ajudando, né? Então, um determinado departamento lá precisava comprar um computador. Então, eles iam lá no nosso departamento, né? Não tem nada a ver com radar, né? Mas mesmo assim, nós... Mas tem a questão da informática mesmo. Isso, a questão da informática. Criar algum programinha, alguma coisa... De fazer a questão do atendimento, até o atendimento digital mesmo, dessas ligações, foram feitas lá nesse departamento. E o que é interessante, que às vezes as pessoas não sabem, é que até, vamos supor, vai comprar rádio para guarda, né? Então, os últimos rádios que a gente comprou, que são os rádios digitais da Hytera, todos passaram pelo departamento de fiscalização eletrônica, né? Uma coisa que não tinha nada a ver. Outra coisa, os programas que nós adquirimos, né? Mesmo sendo da Secretaria de Trânsito,
mas eram mais relacionados com a guarda. Então, por exemplo, o Autua, né, ele vem de encontro com o que a guarda precisava, que é a questão de parar de fazer autuações no papel. Né? Nós temos lá que na época era o Detecta, né? Então a gente fez esse convênio com o Detecta, fizemos o convênio também com a Polícia Rodoviária Federal, onde a gente envia as informações de trânsito de placas de veículos para a Polícia Rodoviária Federal, e em contrapartida a gente tem um sistema que consegue fazer um boletim de ocorrência de trânsito sem vítima diretamente com a pessoa que sofreu essa colisão, né? Não sendo necessário um GCM ou um policial militar ir até o local, né? Então, tudo isso é relacionado com a segurança. Então, a gente conseguia fazer alguma coisa ali para estar sempre junto ali na segurança. Que pé que tá nossos rádios, hein, cara? Tá comprando já? Como é que tá aquela... Ele está em fase de licitação. Está em fase de licitação. Eu até fiz uma solicitação ontem, né, para o departamento lá, para o departamento de financeiro, né, para saber como que tá, e quando eu saí eu não tive a resposta. Mas a última solicitação que eu fiz, né, para saber como que tá, o andamento, estava parado ele tá correndo o trâmite que deve se correr mesmo, tá? Mas estava numa determinada secretaria lá. Então, saindo dessa secretaria, provavelmente ele já iria para o sistema do portal de compras. Aí é aberto a licitação em si, né? É aberta, as pessoas dão os lances, e aí a gente entra na outra fase, que é a fase de POC, né? Que é um conceito, é como um teste de conceito para aquele equipamento. Então, o equipamento vai vir, eles vão ter que instalar esse equipamento aqui para a gente, pelo menos com 2 rádios, porque o nosso sistema agora é um sistema antigo. Antes ele era mais antigo ainda, que era analógico quando eu cheguei. Então ele se transformou em digital, né? Mas já está ficando, vamos dizer assim, obsoleto já. Que hoje já basicamente não é mais viável você sair instalando antenas, né, dentro da cidade. O sistema POC, né, ele já utiliza toda a parte de comunicação das operadoras, que é através também da internet. Do sinal de celular. Através do sinal de celular. Então, esse sistema ele já utiliza essa tecnologia já, né, que facilita mais para a gente, porque aonde tiver sinal, vamos supor que seja a Claro que a gente optar, né? Eu posso optar por 2 operadoras. Então, onde tiver sinal dela, o rádio vai funcionar. Então, eu posso estar em São Paulo, eu posso estar em Campinas, onde for, o rádio vai funcionar. Eu vou escutar o que está acontecendo aqui em Rio Preto. E o interessante é que para você ter alguém conseguindo ouvir essa comunicação, é muito mais difícil. Não é impossível, né? Mas é muito mais difícil. Então, a gente não precisa investir em segurança, né? O próprio sistema já possivelmente o próprio rádio já vai ter um rastreador ali do local. Sim, né? Sim, ele já tem um rastreador, ele tem um sistema que eu posso ligar e desligar esse rádio, né, na hora que eu quiser, para economizar bateria. Vamos supor que eu perdi esse rádio, né? Vamos supor que eu perca esse rádio. Ele tem um sistema que eu posso lá desligar ele para economizar bateria. No outro dia eu volto a trabalhar, eu ligo ele novamente, tudo isso. Para ninguém usar também, né? Para ninguém usar, e só no momento quando que eu estou procurando ele, eu aciono, eu ligo ele, vamos dizer assim, né? E com isso o sinal vai aparecer para mim, eu vou saber aonde que ele está geolocalizado, esse equipamento. E aí eu posso ir até o local e tentar resgatar esse equipamento. Então, essa é uma parte interessante. E a outra parte é que eu posso desligar. E a partir do momento que eu desliguei o equipamento, essa pessoa não vai, né, conseguir comunicar e nem falar, nem ouvir a nossa rede de rádio ali, né? Então, isso também é uma parte bem interessante também. A gente tá precisando renovar, né? Mas vai ter que ser aos poucos também, né? Porque o pessoal vai entrando e tal, uma tecnologia meio... Isso, mas tem que ser aos poucos, porque como a gente já tem uma tecnologia funcionando, e lembra, ela trouxe a gente até aqui, né? Então, não é interessante eu tirar tudo e colocar o novo. Não, eu posso ir aumentando o meu parque com os novos, e conforme vai quebrando esses... E ele vai ter a conexão com o outro também, né? Sim, vai ter a conexão entre os dois,
E conforme esses equipamentos que hoje, né, estão obsoletos, né, conforme eles forem se quebrando ou, né, acabando, a gente não compra mais dele, compra só o do novo. E na hora que eles finalizar, aí a gente só fica com o sistema novo só. Então tem que ser feita uma mudança gradual mesmo, até questão de custo também, né? E como que foi a adaptação depois da Secretaria de Trânsito, vindo para a segurança, e o que mudou? Olha, é até legal, porque o antigo secretário, quando eu apresentei para ele, me apresentei, né, em agosto, julho ali do ano de 2024, né, uma das recomendações era, Caires, o serviço da Secretaria de Trânsito que você fazia não pode parar. Então, ou seja, quando eu cheguei na Secretaria de Segurança, não poderia dar errado o que é feito na Secretaria de Trânsito, né? Uhum. Então, com isso, a adaptação foi mais fácil, porque eu consegui, aos poucos, me desligando, né? Sempre passando as orientações, né, para o pessoal que ficou, e com isso foi ficando mais fácil de ir desligando, vai desligando, desligando, e a chegada do Pinha agora foi muito interessante, porque assim, ele conseguiu a não também cortar de uma vez. Uhum. Ele conseguiu gradativamente, falou, Caires, a partir de hoje não precisa de você emitir tal relatório que eu, né, vou mandar emitir por aqui mesmo, não precisa trazer tal. Então a gente foi, né, conforme os meses foi passando, a gente conseguiu. E a adaptação foi a melhor, porque assim, a recepção foi muito boa, né? Eu tinha um conceito, né, totalmente fora da casinha, né? Porque eu imaginava que eu ia chegar lá e não gosto nem de lembrar o que eu imaginava, tá? Mas vamos falar de coisa boa. Então, assim, a recepção foi muito boa, né? Então, eu cheguei, eu vi que a guarda estava funcionando. Não era aquilo de que, não, lá ninguém tá ligando para nada, não sei o que. O que não tá ligando para nada é o que nunca ligou. Uhum. E quando eu nunca saí, né? Mas quando eu me distanciei mais há 12 anos atrás, 13 anos atrás, são as mesmas pessoas que eu vejo ali que é a mesma situação ainda, né? Mas não, eu encontrei uma outra guarda, uma guarda experiente, uma guarda que faz curso, né? Cheguei lá, já fui pro curso já, né? Do EAP? Do EAP, né? Já fui pro curso, então aí convivi mais ainda, né? Então, assim, foi muito interessante isso, né? E todo mundo chegava, Caires, que legal, né? Você voltou, né? Mas por quê? Porque eu continuava ajudando da mesma forma que eu fazia antes, né? Então, sempre eu fui assim, né? Então, a adaptação foi a melhor possível. A adaptação foi a melhor possível, consegui manter os trabalhos que eu vinha fazendo, e depois, na mudança de governo, a gente só aumentou um pouco mais, mas mesmo assim naquela área que você trabalha. Então, na área que você já está trabalhando, fazendo algo que você gosta, é mais fácil de se fazer. Então, eu não vejo dificuldade. Dificuldade tem, lógico. Tem dia que eu fico até meia-noite acordado, pesquisando, olhando, né? Mas é gratificante, sabe? Você está fazendo uma coisa que você sabe que vai ter algo ali na frente. E a minha posição sempre foi essa, de fazer algo ou conseguir algo e falar, gente, agora aqui para frente, vocês cuidam disso daí que eu vou atrás de outras coisas, né? Eu vou atrás de outras melhorias para a guarda, vamos dizer assim. E qual que é as novidades que está surgindo? Tem a questão do etilômetro, né? Que a gente está em processo aí do... O etilômetro, o pessoal já 2 equipes já fizeram o curso, né, de utilização. Hoje a gente até teve a presença do Pinha, né, que é o secretário Major Pinha, que é o secretário de Trânsito e Transporte. Ele fez questão de ir lá e querer demonstrar, né, para os guardas. E foi muito interessante, porque o conhecimento dele é muito grande, né? O mínimo dele lá é 15 anos só dando cursos, né? E aí ele foi lá falar de uma coisa pequena, vamos dizer assim, porque o trânsito é muito grande e é muito complicado. Não é fácil da gente ter controle sobre isso. Então hoje já foi a segunda equipe que já fez o treinamento,
né? Eu creio que tenha mais uma ou no máximo 2 equipes para terminar o treinamento. Com isso a gente lança um POC, né? Um POC ou outra denominação que for, para deixar certinho, né? Como fazer, o que o guarda tem que falar na hora que chegar com o etilômetro, de oferecer, né? Para ter aquele padrão. E aí a gente já pode disponibilizar já para os agentes já a utilizar mesmo o equipamento. Uhum. E o que mais que está em vista aí de... Olha, o principal nosso agora, né, um trabalho que a gente está mais assim fazendo é a questão do Smart Rio Preto, né? É uma coisa assim que está a toque de caixa, né, que precisa ser tirado do papel. Uhum. Ainda bem que as coisas não estão paradas, né? As coisas estão acontecendo, as coisas estão andando, e com isso a prefeitura contratou uma empresa para se fazer um estudo, uhum, né, sobre isso. Então, passaram-se aí já 30 dias, a gente já tem um relatório, né, um relatório básico, né, já foi tirado um relatório básico, e posteriormente vai ter um relatório consolidado, né? O que é interessante é que com essa empresa fazendo esses trabalhos, a gente vai ter as coisas assim mais ou menos prontas já. Eles conseguem trazer uma documentação para a gente que a gente só tem que avaliar se é isso mesmo que vai fazer ou não. uhum. Mas a documentação e o modus operandi de se fazer tudo aquilo, eles já têm já a bagagem, eles já sabem como fazer. Então, essa questão é muito interessante. Mas a gente tem que aguardar esses relatórios ficarem prontos, Uhum. para a gente poder saber e elencar, né? Quais as características principais que vão acontecer. Aí nós precisamos do relatório que está sendo feito pela FIP. Mas a gente pode tirar de base outras cidades, né? Então, outras cidades, nós fomos visitar o Smart Sampa mesmo, né? Uhum. Que é o sistema que já funciona hoje na capital, né? E a gente conseguiu ver que o sistema é muito bom mesmo, né? É um sistema que a quantidade de câmeras é grande, e com isso eles conseguem fazer uma triangulação e fazer a captura de um procurado, mesmo até fazer o bloqueio de um determinado veículo, né, que está girando na cidade ali, cometendo assaltos, ou uma determinada motocicleta. Então, essa é a parte mais interessante de tudo, né? Que essas funções são básicas em outras cidades, né? Campinas, né, já tem um sistema também, né, de Smart City, e as outras demandas, né, que vêm junto com o Smart City, né? Que é aquela questão do usuário conseguir por um app fazer denúncia, ou até mesmo colocar lá que existe um buraco na frente da sua casa ali, existe, né, alguma coisa que o órgão público tenha que tomar ciência, né? Mas tudo isso fica relacionado, fica juntado ali junto com o relatório que o pessoal da FIP estão providenciando, né? Na hora que sair esse relatório consolidado, aí nós vamos ter todas as funções, né? Mas o que já tem para adiantar? Para adiantar o que tem são os POCs que a gente está fazendo, né? Que são provas de conceitos. Então, por exemplo, tivemos há um tempo atrás, instalando 7 câmeras, né, atrás logo ali no início da Badiba City, né, instalamos 7 câmeras lá, e essas câmeras elas estão todas em teste. São 7 fabricantes diferentes, né? Então, naquilo ali a gente vai conseguir saber qual a melhor câmera, porém qual o custo, entendeu? Funciona melhor à noite, funciona melhor durante o dia, né? No final desse POC, desse teste, isso já vai servir de subsídio para que a gente possa já, na hora de falar assim, vai precisar comprar câmera? Vai, mas qual? Olha, a gente testou 7 fabricantes diferentes aqui. E aí a gente vai conseguir saber desses 7 qual o melhor custo-benefício ali. Então isso já está funcionando. Em contrapartida, essas informações são encaminhadas para o Muralha Paulista, né? Que é um outro sistema que nós também já estamos fazendo parte já.
Existe um outro POC também, que está sendo feito pela ENPRO, em câmeras porque hoje as nossas câmeras não possuem inteligência nelas. Né? As câmeras que a gente tem hoje, que chega aí próximo de 330 câmeras, essas câmeras elas não possuem inteligência artificial incorporadas nelas. Então, você tem que ficar olhando mesmo para poder saber o que está acontecendo ali. E a ENPRO, né, a empresa de processamento, né, da prefeitura, está fazendo um teste, né, com um software que consegue, no lugar do ser humano que fica olhando aquela câmera, a inteligência artificial que vai ficar olhando aquela câmera. E ali eles vão colocar algumas coisas, assim, ó, se passar dessa barreira, né, se passar desse ponto após as 7 da noite, por exemplo, que a escola já está fechada, dispara um alarme. Então, isso é uma coisa interessante, porque não tem isso ainda. Às vezes a pessoa pulou um portão ali, mesmo que o cara que está observando a câmera não viu, ali vai ter um alarme. Uma inteligência que detecta aquele movimento estranho ali. Isso. Então, essas câmeras que a prefeitura já possui, então está sendo feito um teste, né, para verificar se é possível, né, ter essa tecnologia já, né, já nessas 330 câmeras. O Muralha Paulista é uma ótima ferramenta também que está vindo para a gente, que foi feito através de um convênio, né, da prefeitura com a Secretaria de Segurança. E temos algumas coisas ali que é interessante nela, né? Por exemplo, a questão de um policial poder tirar uma foto de um indivíduo e ao tirar essa foto, eu receber todas as informações daquele indivíduo. Se ele é procurado, se não é, enfim. Então, e isso é uma facilidade, né? Existem outras facilidades e tudo isso vai ser disponibilizado para a GCM, que hoje já é disponibilizado para a Polícia Militar. Então eu vou elencar algumas coisas que pode ter, você vai me falando aí se tem, se vai ter e se eu expliquei muito pouco ou não, mas a gente vê aí assim, em outras cidades, tirando exemplo de outras cidades, por exemplo, uma quantidade grande de câmeras, então vai ser monitorado uma quantidade, uma abrangência de localidades, né? Então, e aí dentro desse cinturão que eles falam muralha, então se cerca entradas e saídas da cidade para que saiba quem que tá entrando na cidade, e aí já detectando se o carro é roubado, furtado, clonado. Esse é um ponto. Certo. O que é o carro clonado? O carro que às vezes é dublê, que tá com uma placa igual a de outro veículo, que tá com algum sinal identificador ali, né? Por exemplo, o cara tá usando um carro, o seu carro lá em Santos, um outro carro igual, só que com uma placa igual a tua, né? E aí ele não faz documento, não paga documento, não... Toma multa, comete crime, com aquilo sem ser identificado. Então, acho que esse se fala muito do reconhecimento facial. Então, já vi se o cara é um procurado da justiça. A questão da movimentação, você já falou, né? A questão do trânsito, né? Do semáforo talvez ficar mais inteligente, liberar um fluxo mais rápido. O que mais? Essas são possibilidades, né? Sim, são possibilidades que outras cidades que possuem Smart City já possuem, tá? Isso pode vir, mas pode não vir. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... é que não tem como eu falar para você, ó, isso vai acontecer, isso vai ter. O que eu posso garantir que isso já funciona em outras cidades. Vai funcionar na nossa? Nós vamos comprar isso ou não? Aí é uma questão financeira, já é uma questão... de análise do administrador. Do executivo, entendeu? Mas a nossa vontade é que todas essas tecnologias funcionem. Tá? A nossa vontade é essa. Mas... Então vamos falar lá da Suíça. Lá na Suíça tem isso aí. Tem. Lá em São Paulo. Isso. Em outros locais onde já funciona o Smart City, então a gente tem essa tecnologia já funcionando. Tanto embarcado na própria câmera, quanto dentro do software. Então o que pode acontecer?
na própria roupa, no próprio vestimento do guarda. Ou na ponta da viatura ali, né? Isso, ele pode andar com a câmera acoplada na sua roupa e tá patrulhando dentro do calçadão de Rio Preto. Isso pode. De Rio Preto, não. De Rio Preto, não. Não, da Suíça. É isso, lá em São Paulo. Lá em São Paulo isso já acontece. Então ele pode andar com essa câmera, né, pendurada. E aqueles cachorrinhos robô também. Também, e o cachorrinho robô é interessante porque, assim, eu não aguentei, eu perguntei qual que era a função do cachorro, né? E aí falou, não, é para entreter, né, o cachorro, né? Eu falei, então tá bom. Aí eu chamei o cara de lado e falei, cara, fala a real, mano. É muito caro um negócio desse. É só pra entreter mesmo, né? Ele falou, não, cara, enquanto ele tá ali fazendo a brincadeirinha... Tá lendo, ele tá vendo a face de todo mundo, entendeu? Aí o pessoal aglomera, vê, tarará, e ele tá ali vendo e mandando pra central. E se a central vê alguma coisa ali, quem tá ali com esse cachorro fazendo essa demonstração, né? Mas isso lá em São Paulo, né? Aqui eu não sei se isso vai ser possível, entendeu? Mas em São Paulo, Campinas, né? New York, já interessante existe. Que às vezes o pessoal também, né? Tinha aqueles filmes, né? Tipo assim, você vai viver num BBB e tal, né? E é um pouco isso também, né? Mas pra quem é aquele que é o cidadão de bem, que anda certinho, não vai ter esse problema, porque... aliás... vai ter muito mais segurança, né? Porque, por exemplo, foi furtado o seu veículo. Hoje, qual a possibilidade de achar? É muito difícil. É uma possibilidade, tem uma porcentagem num patrulhamento, numa coisa. Agora, quando tiver um sistema desse, a possibilidade aumenta bastante. Porque ele pode passar em N locais que o veículo vai ser detectado. Né? Ou o cara que tem uma prática criminosa lá, o cara que costuma passar sempre no mesmo lugar... ou tem aquela prática, né? Quer dizer, vai ser monitorado, quer dizer, pode se desmantelar quadrilhas, tem 1001 utilidades, né? Que pode... Uma coisa é certa, né? Tudo isso aqui que está sendo feita é para aumentar a sensação de segurança na cidade, entendeu? Então, o cara que é o mala, ele vai se sentir ruim de ficar aqui na cidade. Então vamos para outra cidade, porque aqui, então essa sensação de segurança, ela vai aumentar, né? Uma coisa que o pessoal fala muito, é porque vai ser BBB, onde eu for, vão estar vendo. Não, a imagem vai ser vista, né? A sua face vai ser reconhecida, mas a partir do momento que foi lá no banco de dados e nada foi encontrado naquilo ali, ela vai ser apagada do sistema. Então ninguém vai ficar olhando as faces passando ali. É tudo interno, entendeu? É tudo internamente no computador. Ele vai lá e verifica. Não é nada. Então essa imagem é destruída, entendeu? Mas existe outras câmeras, né, instaladas em outras cidades, que ela tem essa função de gravar aquele momento e depois eu ir lá e falar assim... Por exemplo, numa determinada praça sumiu um cachorro marrom, né? Sumiu um cachorro. Então, quando foi? Foi 5 dias atrás. Então, eu vou lá no sistema, né? E consigo colocar lá, localiza para mim um cachorro assim, assim, assado. Ele vai entrar em todas as imagens daquele dia e vai conseguir te dar um relatório. Esse cachorro ou esses cachorros foram vistos em tais locais. E aí você consegue dali olhar e falar, não, é esse, não é? E de repente até encontrar. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Por quê? Pode ser também uma pessoa desaparecida. Uma pessoa desaparecida. Então, qual as vestes que ela estava no momento? Então eu coloco no sistema lá e falo, procura para mim uma pessoa com as vestes assim, assim, assado. Ele vai procurar em todas as câmeras. A própria câmera e o aumento das câmeras já é eficiente, porque, por exemplo, vou dar exemplos hoje. A área central, que é um foco, né? Ela não está totalmente monitorada. Então, ali pode acontecer uma prática de tráfico de drogas e você não conseguir pegar, porque é difícil pegar. O indivíduo esconde a droga, ele anda com pouca quantidade... Então ali, tô monitorando quase todo o centro ou todo o centro. Então como é que esse cara vai traficar sem que alguém observe, sem que alguém veja, sem que ele esconde sem ninguém ver?
Então já ajuda muito nesse sentido, né? Outro exemplo, escolas. Se tem uma câmera na escola e se alguém pula o muro da escola, né? Como já aconteceram casos em outras cidades, né? Aconteceu uma violência dentro da escola, a câmera vai estar ali para proteger o filho do cidadão, né? Que vai poder esse monitoramento acionar muito mais rápido uma viatura e tudo mais, né? Porque já vai disparar um alarme ali, né? E o que é mais interessante, assim, que a gente pensa nisso, né? Ele pulou tal, mas pode acontecer uma aglomeração, né? Num determinado local lá começa a aglomerar pessoas. O sistema já, ó, dá uma olhada aqui. Aí você vai lá, olha. Ah, uma pessoa caiu no chão. Ela tá andando sozinha numa praça. E aí ela cai. O próprio sistema fala, ó, olha essa câmera aqui, tal. De repente a pessoa baixou. Às vezes uma briga que tá tendo, alguém tá sendo espancado. Sim. Aí quando chegar... Porque nós que damos as diretrizes para o que vai acontecer. Entendeu? Nós que colocamos lá, ó, se fizer isso, se aparecer uma arma, entendeu? Se aparecer uma arma, a câmera, se ela estiver filmando, né, e aí aparecer uma arma, ela vai disparar um alarme e fala pro operador, ó, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele olha lá, é um guarda-chuva. Tudo bem, sem problema nenhum, tá... Mas ele pode olhar e falar, não é isso, não é um guarda-chuva, pode ser qualquer outra coisa, menos um guarda-chuva. Então vamos mandar uma equipe lá no local. Então isso são funções que podem, né, ser colocadas no sistema de Smart City. É muito grande o sistema de Smart City. Grande. Eu fui numa reunião esses dias, por exemplo, né? Não sei se você viu já alguma coisa nesse sentido. Não é função da segurança, né? Pode atingir a segurança, mas não é tanto da segurança. A questão, por exemplo, de queimadas. Então, é um programa que, por satélite, ele identifica uma queimada e se aquele terreno não tá tão úmido, o vento para onde tá, a possibilidade da queimada futura, da chuva, quer dizer, tudo um monte de questão climática que essa inteligência vai já calculando para você prevenir ou para você remediar mais rápido. Né? É que isso que você viu já é uma coisa mais assim global, né? Uma coisa mais, né? Você pega grandes extensões, né? Mas no Smart City mesmo, ele já tem algumas coisas que é relacionada a isso. Então, isso são câmeras térmicas. Então, num determinado local que a gente já sabe que não pode ter queimadas, a gente instala as câmeras lá e elas ficam analisando. Começou um pontinho pequeno lá de fogo, né? Alguma coisa assim, ele já vai tocar o alarme. Entendeu? Então, as câmeras térmicas já têm essa facilidade já. E isso pode muito bem ser utilizado aqui com a gente, entendeu? Pode ser muito bem instalado, né, no Parque Tecnológico, lá naquela área do IPA, do antigo IPA, né? Pode se instalar várias câmeras desse tipo e na hora que perceber algo desse porte, já aciona. Como é que tá o preparo do pessoal? Tem pessoas inteligentes para mexer com sistemas inteligentes? Olha, isso não tem como, né? Não tem como sair disso, né? Tem que ter pessoas inteligentes, né? Cuidando do sistema inteligente, né? Mas eu tenho certeza que o preparo vai ser feito, né? No momento certo, vai ter aquela equipe, né? Que tem que ser bem instruída, né? Para trabalhar 12 por 24, né? A gente não pode parar, né? Então, com certeza vai ter o pessoal, sim, bem instruído, sim, para que consiga... porque essa parte de falar assim, ó, se tiver fogo aqui, me avisa, grosseiramente falando, entendeu? É interessante o operador saber fazer isso. Porque ele tá ali, ele tá naquele momento ali, ele sabe que, ó, nessa região não pode ter fogo, então me avisa. Só que essa outra região, nesse horário, não pode ter tumulto de pessoas aqui. Então ele vai lá, ele mesmo no sistema e coloca. Então por isso que essas pessoas têm que ser mesmo instruídas, né, para poder usar o sistema da melhor forma possível. E a segurança pública está muito ligada a essa questão da inteligência, né? Da pessoa ser inteligente, usar as ferramentas bem usadas, até porque, né,
se pretende, né? O secretário já anunciou isso publicamente, da questão da inteligência. E a inteligência não é só ter um P2, né? Ter uma pessoa na rua que está paisando e vai observar algumas coisas e coletar informações e passar para as viaturas, mas também fazer estatísticas, né? E para que estatística? Para ficar fazendo planilha no Excel? Não. Para ver, olha, essa área aqui acontece isso, essa área acontece aquilo, e usar, né, de forma inteligente aquelas informações para resolver os problemas que existem. A questão da inteligência, mesmo você falando em uma equipe, ela é muito crucial. Tem que ter, entendeu? Várias, né, guardas que a gente já foi, e foi constatado isso, que a inteligência, além de fazer essa parte do, né, que eles falam P2, né, que é a parte que, para qualquer um que você perguntar, isso da tem inteligência lá? Tem alguém que, né, que entra nos bares, né? A maioria do pessoal pensa nisso, mas a inteligência é muito maior que isso. A inteligência, ela tem que estar ligada com isso e com todas as outras coisas para saber por que nessa área é tão grande o fluxo de droga, né? Por que nessa área tá desse jeito? Porque tem um cara lá vendendo, o cara da inteligência foi lá e viu o cara vendendo, vou tirar o cara de lá. Tudo bem, você vai tirar ele de lá, mas amanhã vai ter outro no lugar. Então a inteligência tem que estar acoplada a tudo isso para quando descobrir essa mancha, saber o porquê que essa mancha está acontecendo. Então, de repente, está acontecendo porque é mais fácil vir essa droga de um determinado bairro para chegar nesse ponto. Qual que é o veículo que pode estar trazendo? Entendeu? É o fio condutor. Isso. Né? Então a inteligência vai passar. Então, para a inteligência chegar nesse ponto, então ela tem que saber quais são os veículos que passam ali, tem que saber quantos atendimentos a gente tem naquela região, quais são os tipos de atendimento. Então, é nessa hora que a inteligência tem que ser uma coisa grande, né? Tem que ser uma coisa grande. E eu acho não. E eu tenho certeza, né, que o secretário vai implantar. O comando também. Nós estamos animados. Então, beleza. Vamos lá. Qual que é hoje a sua principal função lá na Secretaria de Segurança? Rapaz, eu não sei por que eu... Você que me mandou essa, hein? Então, depois eu fiquei pensando, depois de tudo que a gente conversou. Bom, a principal função, assim, que eu entendo, é de auxiliar o secretário, entendeu? É auxiliar o secretário ali na maneira do possível, né, nas questões tecnológicas. Essa é assim, é uma coisa que às vezes eu estudo a mais até algumas coisas para poder auxiliar ele nisso daí. Só que eu gosto das outras funções, entendeu? Então eu gosto muito da Blitz, né? Eu gosto muito dos bloqueios, né? Então, geralmente, 90% dos bloqueios eu tô lá porque eu gosto mesmo daquilo ali, eu gosto, né, daquilo que acontece. Então, assim, a principal função seria essa, auxiliar mesmo. E quando você auxilia, às vezes ele te pede algo de tecnologia, mas às vezes te pede algo que não tem nada a ver com tecnologia, né? Precisa ver um determinado local que o pessoal está reclamando que está correndo muito, né? Então a gente vai lá, gera um relatório, vai no lugar, entrevista as pessoas lá, tal, né? E com isso, esse auxílio não seria só no secretário, né? Dos assessores do secretário. Mas eu acho que a principal função seria essa, auxiliar o secretário. Carlos, não estou precisando de nada. Aí eu já vou mais para outros lados, principalmente na questão de bloqueios. Questão de bloqueios, porque hoje a gente utiliza um aparelho que, quando foi adquirido, né, ninguém falou assim, não, vamos, tá? Eu fui o único que, não, vamos, vai dar certo, né? Que volta naquilo que a gente tinha conversado no começo, né? Que às vezes as pessoas não conseguem ver lá na frente, né? Você acha, vai alugar um aparelho desse para quê? E aí, quando a gente começou a funcionar com o aparelho, aí todo mundo, mas isso é muito bom.
Porque numa blitz eu consigo verificar o veículo antes dele entrar na blitz. Né? A gente já consegue ter um posicionamento dele ali. Ó, documento atrasado. Uma consulta criminal. Isso, entendeu? Então, e com isso faz com que a blitz ela ande mais rápido, né? E não fique naquela questão de, ó, para um, passou um pouquinho para o outro, daí passa 2, 3 para o outro, né? E desse jeito não. A gente consegue parar somente os veículos problemáticos. Só que nesse meio tempo, eu tenho outros GCMs, né, outros policiais que trabalham lá com a gente, que eles vê mesmo, né, outras coisas. Então o carro passou, tudo bem, não tem nada criminal, não tem nada lá documental, mas ele consegue ver, sentir o motorista e, ó, encosta aí, entendeu? E manda o cidadão encostar. Ah, mas o Caires não mandou parar esse veículo. Mas aí é o feeling ali do policial, né, que consegue parar esse veículo e, de repente, descobrir uma outra coisa ali, né, que aí é somente o policial mesmo que consegue fazer esse trabalho aí, né. O que está ligado ainda a outras coisas específicas ou no trânsito também? Então, no trânsito eu procuro sempre estar auxiliando também, né? Tanto o Latanzi, né? E agora o sub-Latanzi, e agora o inspetor Moreira. Então, eu procuro ali sempre estar auxiliando eles ali conforme eles, né, a necessidade deles. Eu tento auxiliá-los a adquirir algum procedimento ou, de repente, algum relatório, né, algum relatório específico que ele precise ali de um determinado GCM. A gente faz isso daí também. E eu faço também aquele controle de autuações, né? Então, se a autuação tá duplicada, às vezes a pessoa não está conseguindo acessar o sistema, então eles ligam para mim, né? Hoje mesmo recebi uma ligação do pessoal da Polícia Militar, né? Então, eles estavam com um problema, tal, me ligaram, eu falei, não, sem problema, já passei as coordenadas, resolveu o problema deles, né? Então tem essa questão também aí de AITs. Então, geralmente é assim, alguém liga na secretaria, ó, tá com um problema no AIT, não sei, passa pro Caires. Aí passa lá para mim e aí vamos falar agora do que é o que é verdade e o que é mito do radar. A pessoa tá num radar, ela passou numa velocidade comum ali, né? Aí ela acelera muito e depois ela passa em outro radar muito rápido, só que na hora do radar ela diminui. Ela se pega ou não é pega? 50 metros antes do radar e 50 metros depois do radar, ele não vai te pegar. Entendeu? Então, você tem que basear isso. Com isso, com essa informação que eu estou dando, dá a impressão, então, que o radar é uma lombada, que nós temos que frear na hora que chega no radar e depois volta a acelerar novamente. Não é isso. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Por isso que tem um alto número de multas de infrações. Porque uma hora ele faz dar certo, outra hora faz não dar certo. Entendeu? Então, por isso que é simples o radar. Você viu a placa de velocidade lá, 50, 40, ao longo da via. Se você ficar na velocidade que a placa estiver te indicando no momento, você não vai ser autuado, entendeu? Então, acho que a melhor coisa é essa. Ao invés de você ficar preocupado se vai frear, se não vai... E o radar ele é ferido também a cada tempos, né? Sim, a cada 12 meses, obrigatoriamente, ele é aferido, né? Mas isso não vai diminuir ou aumentar o número de multas por causa disso. O problema é o condutor. Então, o condutor, se ele andar no limite de velocidade da via, ele não vai ser autuado, de maneira nenhuma. E lógico, também não pode passar no sinal vermelho, né? Ele não pode, né? Que aí ele vai ser autuado. Mas na questão de velocidade é isso. Essa questão que você disse de passar em um radar e depois passar em outro e ele ver o tempo, calcular o tempo e tal, isso é um sistema de média, tá? Que eu não tenho certeza se existe algum lugar funcionando desse jeito, entendeu? Eu não posso te garantir se no Brasil inteiro se existe algum lugar funcionando desse jeito. Mas para funcionar desse jeito, tem que ser uma coisa que vai ser muito difundida na mídia, tal, porque não é simples assim. Coloca um radar aqui em Rio Preto e coloca outro chegando em São Paulo, por exemplo.
Se você gastou X horas, você foi dentro da velocidade. Se não... Até porque não acho que nem esse o interesse do administrador, você falou muito bem. Acho que é conscientizar. É lógico que o conscientizar só falando é igual, não acontece. Tanto que a gente teve uma reunião no Detran, né? Isso é importante o pessoal saber. O que se espera é que em Rio Preto, a cada 100 mil pessoas, tenha 5... O número fosse 5 mortes, acho que no ano, alguma coisa assim. Isso. E nós estamos numa média de 15, ou seja... Aí o pessoal reclama de fiscalização, mas acontece que sem fiscalização as mortes aumentam, é simples assim. A verdade é essa, porque tem muita gente irresponsável. Então se tem um radar ali, não é uma lombada, é para você diminuir, porque a velocidade correta de andar naquela via, a velocidade segura para andar naquela via, vamos supor, 100 por hora. Se você andar 120, você está pondo você em risco e as outras pessoas. Então acho que é isso que é o lado mais importante, né, dos radares ali, para realmente que as pessoas diminuam, porque infelizmente tem coisa que é às vezes por medo de ser autuado do que a consciência de que ela pode estar trazendo risco. A gente percebe que em países assim, em outros países mais desenvolvidos que o nosso... Tipo na Suíça? Não, mas nesse caso é real mesmo. A gente percebe assim, que quando uma pessoa vai passar num sinal vermelho, porque ele necessita, então ele vai passar no sinal vermelho, ele olha para ver se não vai atropelar alguém, se pode ter um acidente e tal. No Brasil, não. Se a pessoa for passar no sinal vermelho, ele olha se tem radar. É kamikaze. Você entendeu? Ele olha para ver se tem radar. Não tem radar, então eu vou passar no sinal vermelho. Entendeu? Não tem policial aqui, então eu vou passar no sinal vermelho. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento, sempre não vai dar bom. Não vai dar bom. Não tem como dar bom. Uhum. Agora não, eu vou passar no sinal vermelho, mas peraí, vai ter um acidente, não vai, deixa eu ver, não tem ninguém. Beleza, 3 horas da manhã. Uhum. Vou passar no sinal vermelho sem... Agora não, se a gente ficar sempre preocupado com o equipamento de fiscalização, não tem radar, então eu passo, mas vinha um outro carro e... Entendeu? E acontece... Eu tenho pitaco. Fala. Pode aproveitar o excelentíssimo para ele avisar o pessoal. Tem muita gente que pega muita rodovia, eu passo tem um carro na minha frente, o radar é 50 por hora, a pessoa passa 10. Tem que avisar que ela não vai ganhar bônus pro próximo radar, gente. Toda vez o pessoal passa muito lentamente, anda na velocidade, a pessoa passa lenta, eles acham que vai ganhar ponto pro próximo radar. Isso também é ruim, porque a via é 50 km por hora e tá todo mundo a 50 km por hora. Uhum. Aí você vai lá e passa 30, né? Mas por que isso acontece? Porque lembra que ele olha para ver se tem radar? Tem radar, então eu freio. Uhum. Ele nem sabe qual é a velocidade da via. Entendeu? Ele não sabe. O principal que ele deveria saber é a velocidade da via. Aqui é quase 50, eu tô 50, vou continuar a 50. Não, vê o radar, não, tem que frear. Porque a pessoa tem que ter o cálculo, né? Tem que saber as leis de trânsito, né? Apesar que acho que não tem nenhum equipamento que multa por você estar lento, né? Mas, na verdade, existe uma infração quando, por exemplo, essa eu não sabia, hein? Que multa por estar lento? Não tem a fiscalização, mas existe na lei. Se você tem numa via de 100 e você passa a 40, você está cometendo uma infração, porque você está abaixo, que é 50%. Eu não me recordo agora. Mas não vou me recordar o número exato, mas... Se a indicação da via ali é 100, não é apropriado que você passe de 100, Sim, né? É proibido. Mas também não é apropriado que você ande tão mais lento 40, que isso. Né? É o que a gente vê muito nas nossas rodovias aqui. Infelizmente, as pessoas aqui, elas continuam utilizando as nossas rodovias aqui como se fosse uma avenida de Rio Preto. Então, vou no shopping, eu pego a rodovia, rapidinho eu tô lá. Mas o rapidinho dela é 60 km por hora. Tô indo no shopping. Pra que eu vou andar na velocidade da via 80, né? Ou a 110, que é da 90 no nosso caso, né? 90, que é a parte que é dentro de Rio Preto. Por que eu vou andar a 90? Eu tô indo no shopping. Eu vou a 60. O que acontece? O outro motorista que está dirigindo lá desde as 6 da manhã, tal, num caminhão ou o que seja, há muitas horas, cansado, ele se depara com aquilo, né? Então, peraí, aquele carro tá parado, tá andando, tá não sei o que, já foi.
Entendeu? Já foi. Ou muitas vezes ele vai frear, mas o cara que está vindo atrás do caminhão, que é o que acontece na BR-153 lá, ali próximo da represa. Sempre tem batidas traseiras. Tem, porque o pessoal desce muito rápido e começa a subir, e na hora que começa a subir, os caminhões não conseguem acelerar. E aí diminui muito a velocidade. Quem está vindo atrás vai bater. A questão de distância de segurança. Eu não entendo por que eles não utilizam distância de segurança. Né? E todo dia tem batida ali na rodovia. E sempre a mesma coisa. Alguém freou, passou um cachorro, passou um animal na via lá, o cara precisou frear, o que veio atrás bateu. E aí a gente não pode esquecer que a velocidade, quanto maior a velocidade, maior o dano, né? Maior a brutalidade do acidente, entendeu? Um acidente a 40 km por hora, ele vai ter um resultado, mas a 80 km por hora vai ser um resultado muito pior. Então é isso. Então é isso que a gente tem que dosar. Por isso que ali a velocidade da via é 50, vamos passar a 50. Né? É uma questão de conscientização mesmo. Show. E o que mais? Estamos chegando já a 1h07 lá, ó, passou rapidinho. Quer dar mais algum recado? Faltou algum assunto? Não, eu acho que a gente falou das principais, né, atividades, né? A gente só precisa verificar aquela questão do horário de funcionamento dos radares. Não, eu acho que deu para falar, sim, deu para passar as informações. E caso, né, você queira alguma coisa mais específica no futuro, a gente retorna aí e fala. Show de bola. Agradecer a nossa querida Vanessa da técnica, agradecer aqui a AP Brasil, nossa colaboradora, mais uma vez aqui. Quer tecnologia, vai lá na QAP Brasil. Tecnologia na questão do armamento. Eles vendem também fardamento, equipamentos para o pessoal da segurança privada, pública, e sempre com aquele preço bom pra caramba da QAP Brasil. Beleza? E o que mais que falta agradecer? Então, acho que eu tô meio com TDAH hoje, eu acho. Você já me agradeceu, tá bom. O DLG eu já agradeci? A gente agradeceu DLG Mídia, DLG Studio. Beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo pra disseminar esse conteúdo aí. Quem que manda, o Caires vai mandar ajudar aqui a divulgar o conteúdo, hein, Caires? Tem que mandar pros amigos, pra família. Quer mandar um abraço pra alguém? Eu quero mandar um abraço, um beijo pra Lilian Rita, né? Que é o grande amor da minha vida, que tá lá agora, nesse momento, assistindo a gente, né? Ouvindo, né, tudo que estamos falando aqui. E graças a ela, né, que eu consigo a ter essa vontade de trabalhar, né? Que quando eu chego em casa é a melhor parte. É isso tá aí. Bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.